Olá pessoal, boa noite. Alessandra, Movimento Esporte Conecta. Já reparei que eu sempre acabo mexendo no meu cabelo cada vez que eu espero meus convidados. Tudo bom com vocês? Enquanto o pessoal da Aquiles não entra. Oi Luiz, tudo bom? Semana que vem sai nossa gravação, hein? Oi Humberto, tudo bom? Já chamei, não sei se é o Edson ou... Oi, Oi, tudo bom? tudo jóia? É Edilson ou Edson, como que eu te chamo? Sidão. Sidão. Ah, aí não vale. É, porque na realidade meu nome é Edson Aparecido de Santos. Ah, Aí o Aparecido ficou Aparecidão, Sidão. legal. Então tá bom, Sidão. Muito bem-vindo. Legal, legal, legal. O Mário ele tinha ligado para mim, eu falei com ele É, e ele tá fazendo uma ligação aqui, não é para me ligar, ele tá ligando aqui no Instagram de novo. Se puder mandar uma mensagem para ele no Zap, fala que é para ele entrar na live. vou mandar. Eu expliquei isso para ele, né? Mas eu acho que ele não captou, então. Porque eu falei para ele que não dava certo no computador, que tinha que ser no celular. Eu até mandei um videozinho para ele. Eu tava. Faz uns 5 minutos atrás eu falei com ele aqui pela câmera do Instagram, né? Que ele mandou uma Sim. mensagem no inbox. Mas agora ele estava chamando de novo, então É, alguma um momento, pessoal. Hoje eu vou estar aqui com o Sidão e com o Mário Rolo. Vamos falar aí da Aquiles Brasil, né? É... Olha, ele está tentando ligar de novo aqui. Eu não posso ligar para ele, senão vai cair a live. Você mandou mensagem no eu, vou- Zap para ele? eu, Se você eu vou quiser ligar tentar. para ele. É, Ah, você eu vou está no teu ligar para ele. celular, né? Eita, nós, falando Não, aqui. não, eu vou ligar aqui pelo WhatsApp do computador. Dá para ligar pelo WhatsApp do computador, aí você está me dizendo uma novidade. É. Oi, Rô. É o seguinte, você não liga para ela no perfil da Alessandra, você clica lá no ao vivo, Na bolinha no lá em símbolozinho, cima. na bolinha azul em cima. Então, eu estou ligando, mas está batendo errado. Não, não. Bom, vamos ver. Vamos ver. É que Vai ele lá. está ligando. Você está ligando no símbolo? Estou chamando. Não, né? É, então. Isso, tá certo. Não é? Entendi. É lá, Deixa eu sair. isso. Então, agora tem uma bolinha verde aqui em cima. Na realidade não é bolinha verde, é azulzinha, azul com amarelo. Sim. Então, essa azul com amarelo tem aqui. Tem uma verde, só que é. É, então, mas a verde você está ligando para ela, e não é ligar. É, Então, liga. é. Certo. Então, estou saindo. Saindo, aí depois você pega, a hora que entrar no perfil dela, clica na bolinha. Então, está online agora. Vou entrar no perfil. Isso. Entrei no perfil. E agora, tem um padrão. Aí lá Ele, tá, segue a ler. Não tem o símbolo, um símbolozinho azul com uma rodela vermelha? Tem. Isso, Conecta. isso, clica nele. Estamos aqui dando uma aula de entrar ao vivo, pessoal. Aproveita quem não Isso, sabe. não vai. Só vai na câmera. Quando encerra a ligação em andamento. Eu vou ter que encerrar tudo. Isso. Então você clica nesse símbolozinho azul do Conecta, e aí ele vai Aí eu aparecer uma vejo ele mensaginha do aqui, eu lado. coloco ele. Isso, Não aí, precisa nem pedir para aí aparecer. ela, você que está conectando, ela já atende. Eu vou desligar aqui para facilitar para você, Tá. tá?
Ele, ele tá, acho que no meu inbox, fazendo a ligação. Mas enquanto o Mário Rolo não chega, bem-vindo, Sidão. Estamos aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês. Então, eu sou a Alessandra, né? Para você que ainda não me conhece aqui do Movimento Esporte Conecta, eu digo que eu estou conectando pessoas, ideias pela energia do esporte aí desde maio de 2020. Estamos aí com 3 anos já de Segue a Ale. Antes de chamar Movimento Esporte Conecta, eu não sabia como ia ser, eu botei Segue a Ale. Né? E pegou. Aí ficou. E tenho conhecido muita gente bacana aí nesse meio. Vocês foi uma indicação, inclusive, ele está aqui, mas eu não vou recordar o nome dele, eu sei que ele trabalha de voluntário aí para vocês. Ele falou que quase me encontrou no Rio, devia ter me chamado, que foi um... Viu foi um o vídeo... Miro ou não? Eu não lembro o nome dele. Você vai me... porque ele tem um perfil aqui bem estranho, quando ele colocou. Eu sei que eu fiquei muito feliz que ele viu um videozinho falando de uma travessia solidária que eu estava apoiando. Certo. E ele foi do Rio de São Paulo para o Rio só para nadar. E era uma travessia simbólica, poucos quilômetros. Eu falei, nossa, muito bacana. O Rolo entrou aí, ó, conseguiu. Cadê ele? O Rolo 5396. Ele começou a seguir eu. Deixa eu... agora vai. É isso aí. Leandro de Portugal nos assistindo. Olha só, chegando longe, hein, Ale? Aí, rolou. Agora foi. Agora deu. Você estava me ligando de novo. Não, é porque não tinha tirado a primeira ligação, né? Entendeu? Mas então tudo bem, agora você aprendeu. Agora já vamos. É que cada hora você aparece com uma novidade. São diversas ferramentas e eu não estava acostumado com essa ferramenta. Tá? É que o Santi é da área, o Santi é da área de TI, né? Tá certo? E eu sou da área. Isso. E eu sou da área de inteligência, né? É diferente. Estou sentindo aí uma pequena rixa nesse comentário. Nada. O máximo que pode acontecer é ele cair, né? Mas tudo Aí você me ensina depois, porque nem eu sei derrubar quem entrou na live. As pessoas mesmo têm que fechar. Tem alguns que dá vontade, né, Ale? Pois é. Mas para mim é um prazer muito grande falar sobre o Aquiles com vocês, né? Com você principalmente, porque o Santi a gente bate o papo, a gente conhece mais de há 13 anos, né? Tá? Pois é. E o Santi foi uma pessoa que eu convidei para aqui, né? Tá? Ele estava numa prova, e conversamos, ele aceitou, e ele é a pessoa encarregada de praticamente mexer tudo com o TI nosso, né? Entendeu? Montagem de coisas, uma série de coisas que ele faz e voluntariamente para o Aquiles, né? Que legal. Deixa eu só falar aqui quem indicou vocês e a vontade de vocês, que eu estava falando que foi para a travessia, é o Carlos Marino. Ele se identificou. Legal. Legal. O Carlos Marino, ele me falou, olha, porque ele mora perto do Parque do Carmo, né? Tá? E aí ele me falou, olha, tem uma pessoa que quer falar com vocês. Então eu falei, legal, você fala e que a gente está disposto, né? E o Carlos Marino tem uma alma muito boa, brilhante, né? Ele já se enturmou com o pessoal, já trouxe o irmão dele também para atender no voluntariado. E, inclusive, acho que ontem, hoje, eles já treinaram no Parque do Carmo. Ou seja, nós conseguimos fazer um outro núcleo de ação em outro parque. Inicialmente, a gente era concentrado na USP e no Parque Ibirapuera. Hoje nós estamos, tem no Vila Lobos, tem na USP, tem no Parque Toronto, tem no Serete, tem no como é que chama aquele, é chamado Belém. Na verdade o parque
Carlos Pita, mas é o chamado Parque do Belém, né? Tá? Então, o pessoal se espalha, né? Tem diversas regiões da cidade de São Paulo que eles dão treinamento para as pessoas com deficiência. Ah, legal. Mas então vamos recapitular aí. Eu estou aqui, né, com o Mário Rolo e com o Sidão, eles estão representando aqui a Aquiles do Brasil. E então, bem-vindos ao Movimento Esporte Connect. Eu queria então que vocês falassem um pouquinho de vocês e da Aquiles. Depois vocês vão dar mais informação aí complementar o que o Mário já trouxe aí um pouquinho falando dessa distribuição nos parques aí da cidade para ajudar o pessoal com deficiência a estar praticando esporte. Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Sidão? Sidão. Falo sim. Bom, vamos lá. O que a gente já está acostumado a ler, não sei se você faz isso na sua live, mas quando a gente entrou a pandemia, nós começamos a fazer lives também. Só que a nossa live era para um público nosso. E a maioria era visual. Aí, numa primeira das lives que nós fizemos, o cara falou assim, mas como que você é? Falei, caramba, a gente não fala como que a gente é, né? Então eu vou fazer uma audiodescrição aqui. Uma amiga minha que é atleta guia faz isso nas postagens dela, e numa live que eu fiz com ela, eu lembro que eu fiz um evento virtual lá em 2021 que eu fiz isso, depois acaba não esquecendo, a gente acaba esquecendo, né? Vai lá. Então vamos lá, eu sou um senhorzinho, eu tenho 62 anos, já meio ralinho de cabelo, careca, sou branquinho, uso óculos, no momento eu estou com um cavanhaque, eu sou meio fofinho, o pessoal fala que eu sou gordo, não, eu sou fofinho. Boa. Embaixo de mim tem uma cadeira de rodas que eu utilizo para me locomover, porque eu tive poliomielite quando pequeno, né? O Zé Gotinha chegou atrasado na minha vida, então eu peguei o polio, então hoje eu uso uma cadeira de rodas, estou vestido com a camisa que eu chamo de manto do Aquiles, que é uma camisa amarelona, escrito Aquiles International Brasil. Estou aqui na minha residência, atrás de mim tem o meu cantinho das vitórias, algumas medalhas aí de maratonas que eu fiz por aí, e eu pratico um esporte que é aquela bicicleta que a gente pedala com as mãos. Então a gente brinca que é o seguinte, o pessoal que pedala com os pés pedala, e como a minha é com as mãos, eu mandalo. Então a gente mandala uma bicicleta, é um triciclo, né? Que tem a roda da frente onde vai as engrenagens, a catraca, a manivela. Eu pratico esse esporte porque logo na minha primeira prova, como o Rolo já antecipou aqui, eu participei de uma prova e ele estava lá, ele me convidou, falou assim, vem fazer parte aqui do Aquiles, aqui a gente tem um monte de mal acabado aqui, e você vai ser mais um para estar com a gente, né? O Jário Marques da Folha, eu sou fã dele e a expressão dele é muito legal, os mal acabados. E na realidade a gente tem uma liberdade aqui, porque o importante é a gente celebrar a vida, e a gente está vivo e atendendo aí a necessidade de todo mundo. E aí me juntei ao Aquiles e estou até agora. Estamos juntos aqui, batalhando, trazendo realmente para as pessoas com deficiência algo diferente, que a gente procura tirá-los de casa, tirá-los do sofá e trazer para uma atividade física. Falei demais já. Não, tá ótimo. Eu também vou fazer a minha depois, vai passar para o Mário, mas antes disso, o G Duarte Cortes aqui está agradecendo a sensibilidade e entendimento de audiodescrição, porque ele tem deficiência visual e auditiva. Legal. Olha. Aí, agora você já conheceu o Sidão, vamos lá conhecer o Mário. Bom, o meu nome é Mário Rolo, que foi um nome escolhido assim, mas o nome completo seria Mário Luiz Rolo Ribeiro. O Rolo é por parte de mãe, é um nome que veio lá da Dinamarca, dos países daquela região, tá? Depois se instalou na Inglaterra, depois foi para a Espanha. Então, aí acabou chegando no Brasil, né? E eu sou branco, cor branca, tenho cabelo, certo? Tenho 77 anos, tá? E eu uso óculos desde os 12 anos de idade, certo? E eu enxergo muito bem de perto, não enxergo de longe, tá?
E o que acontece? Eu estou no esporte de atletismo, de corrida de rua, desde 1973, ou seja, no século passado. Já fiz maratonas, já fiz, fui árbitro da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, e o que chamou muito minha atenção, e eu acabei ficando no Aquiles, né, foi que realmente tínhamos que batalhar pela inclusão social. Tá? E eu vejo assim o atletismo com uma possibilidade muito grande da inclusão social. Porque deu a largada, todo mundo é igual. Sim. Tanto faz você ter uma deficiência ou não ter, tá certo? E o pessoal se espanta com uma pessoa que é deficiente visual chegar na frente dele. Uma pessoa que não tem uma perna chegar na frente dele, tá certo? E aqui vai uma ressalva. O Santi, como usa a Handcycle, ele pertence à Confederação de Ciclismo e não à Confederação Brasileira de Atletismo. Mas, como existe uma brecha dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, que o organizador permite você escolher os seus convidados, em algumas provas, pessoa com cadeira de roda, no caso específico dele, o Handcycle, participe dos eventos. Tá? E só não se permite a cadeira elétrica, porque ela não acrescenta nada em termos de movimento. Mas Sim. a cadeira em que você ou via manivela ou via a mão, certo? Essas são sempre bem aceitas. Né? E hoje também se aceita a cadeira com guia, ou seja, o pai vai empurrando, ou o responsável vai empurrando a cadeira onde está uma pessoa com deficiência. Certo? Então, e a gente batalha muito para esse tipo de ação, porque acabou se vendo ao longo dos anos que esse esporte, por ser um dos mais simples de você vestir e colocar um tênis, certo? E você é ilimitado, você não depende de uma piscina, você não depende de um ginásio, você não depende do campo de futebol, você pode pôr quantas pessoas quiserem, principalmente quando elas saem de locais onde já foram reabilitadas, porque a fila tem que andar, e eles já foram reabilitados, e ele tem que se sociabilizar. Né? Então, o esporte da caminhada ou mesmo da corrida de rua vem bem a calhar. Né? Tá? Bacana. Bom, então eu sou a Alessandra. Usando a terminologia do Mário, então eu nasci no século passado, porque eu sou de 71. Né? Também sou branca, uso óculos para perto e não para longe. Mas nas lives, quase todas elas, eu estou aí de óculos para poder ler os comentários aqui da galera. Sou branca, de cabelo curto, mais ou menos na altura do queixo. Ele tá escurinho, né? Castanho escuro para poder como que é? Esconder os branquinhos do século passado. Né? O Santi não falou que a carequinha dele é grisalhinha, nem o Mário Rolo. Estou entregando aqui. Apesar que eles já falaram da idade deles, né? Sou o quê? Eu tenho 1,69 m, então eu tenho uma estatura aí até que é alta para mulher. E sou nadadora desde criança, mas quando eu tive minha fase triatleta lá por 2006 até 2011, me rendeu eu virar corredora também. Então a bike ficou e eu continuei correndo junto com a natação. Também fiz várias maratonas e tal. E estou aqui no movimento desde 2020, antes do Mário entrar, estava explicando aí pro Santi. Estou vestindo a camisa, já que vocês falaram então com o manto da Aquiles, como eu não tenho manto de Aquiles, eu fiz um evento presencial, Movimento Esporte Conecta Aqua Camp, que foi um dia e meio de palestras voltado para nadadores e triatletas aí.
sobre piscina, fisioterapia esportiva, medicina esportiva, enfim. Foi um evento voltado para natação, mas podemos fazer um de corrida também, porque aqui a gente fala de esportes em geral. Né? Então, afinal de contas, quem não chora não mama. Então você já ganhou uma camiseta Opa! hashtag eu sou Aquiles, tá? Legal, obrigada. Então vamos lá, pessoal. Olha, eu nesses 3 anos aí acho que eu já tinha ouvido falar de vocês, mas que bom que o Carlos Marino aí nos conectou e agora eu estou com vocês aqui. Conheci nesse movimento, no meu movimento aqui, algumas instituições que trabalham pela inclusão também, mas depois eu falo delas, vamos falar mais da Aquiles. Explica para mim, para quem está nos ouvindo aqui, o que quando começou. Vocês estão falando da Aquiles International Brasil, então é uma coisa que não vem do Brasil e aí vocês são os representantes. Como que é? Explica para a gente. O que acontece é o seguinte, né? O que aconteceu é o seguinte, em Nova York, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, uma pessoa, que é o nome dela é Dick Traum, ele teve um acidente e ele perdeu uma perna, tá? E ele foi encorajado a fazer algum esporte. Então ele foi para a ACM, a Associação Cristã de Moço, e depois ele começou fazendo 5 quilômetros, 10 quilômetros e tal. Só que na cidade de Nova York, o grande evento é a Maratona de Nova York. E aí, por que eu não vou fazer essa maratona? Então ele foi o primeiro amputado que fez a maratona, tá, em Nova York. E a partir daí, ele viu que também podia chamar outras pessoas. Certo? Mas ele é também de grande bom humor, né? E ele falou, poxa, assim eu não chego em último, né? Porque ele era só um, né? Eu não chego em último, outro eu chego em último. E com isso ele foi evoluindo ao longo dos anos. Isso foi em 1983, tá? E em 2006, o Mário Melo, que é o nosso atual presidente, eu sou o vice-presidente da Aquiles, a gente é uma pessoa jurídica, né? Tá. E o Mário Melo, ele pegou e foi levar um grupo de pessoas com deficiência para participarem da maratona de Nova York, né? E ele foi depois do outro ano, e ele batalhava para arrumar apoios, patrocínios, e um belo dia o pessoal convidou para ele ser o representante do Aquiles aqui no Brasil. Então, por isso que nós temos Aquiles Internacional Brasil. Só que o Brasil é com Z, mas isso foi uma ideia de uma pessoa que é do meio de comunicação e do meio de TI. Ele falou, se você não puser o Z, você fica restrito só à língua portuguesa. Se você pôr do Z, você fica conhecido mundialmente. Então, passou a se falar Aquiles Internacional Brasil com Z. Tá? O nome é ACHILLES. Aqui no Brasil, em português, a gente vai falar Achiles, né? Mas a gente usa a expressão americana de Aquiles, ou Aquiles, né? Tá? E o Aquiles está baseado na lenda, não é lenda, né? Nas histórias dos romanos e tudo mais, dos seus deuses. Eu ia te perguntar, né? Já está respondendo aí. Exato. Porque o problema é que é o tendão de Aquiles, que era a divindade lá, ele, quando foi ser colocado na água, foi segurado pelo pé, certo? Quando ele nasceu, era colocado na água, como se fosse quase que benzer, mas não era bem isso, né? Então ele foi segurado pelo pé. E ao segurar pelo pé, esse trecho do corpo dele não entrou na água. Para entrar na água, para ele ficar imune a qualquer tipo de morte. E o Aquiles foi o único lugar que ficou sem a água que dava proteção, tá certo? E aí ele acabou morrendo porque uma flechada pegou justamente no tendão de Aquiles.
Olha, não Tá sei certo? se eu sabia, a gente ouve, né, tendão de Aquiles, não sei o quê, mas se eu soube dessa lenda, dessa história lá atrás, não me recordava. É, Então, ó, aprendizado aí na live também. mas o nome dos deuses e tudo mais, você precisa ir acompanhando, né? Eu não escrevi nem nada, porque você tem muita informação hoje, tem coisas que você vai deixando pelo caminho, certo? Mas Aham. o resumo da ópera é esse aí, tá certo? E a partir daí, em 2006, aí depois em 2009, o Mário Melo me convidou para participar do Aquiles, tá? Aí o Aquiles teve um crescimento, certo? Ele me convidou, teve um crescimento. Aí depois de 2010, eu convidei o Santi, teve outro crescimento, tá certo? Então, toda vez que se incorpora mais alguém na diretoria ou fazendo parte, incorpora-se com ideias novas, Aham. certo? Então a gente envolve de novo, tá certo? Que nem o Carlos agora. O Carlos, ele nos convidou, através de você, entrou em contato. Pô, você faz? Fazemos, sim, tal, não sei o quê. Mas ele já está introduzindo no Parque do Carmo algo que a gente não tinha. Você entendeu? Então, cada um que entra, ele acrescenta alguma coisa a mais no nosso rol de ofertas que a gente pode oferecer para uma pessoa com deficiência. Tá certo? Bacana, ó. E tem ele não botou o nome aqui, ele é deficiente visual, CLCZVP. De braços abertos, a grande família que veste amarelo. Aquiles nos transforma de PCD e é muito mais do que uma equipe, é uma grande família. Por que ele está falando isso? Na realidade, o PCD é pessoa com deficiência. E aí a gente brinca que quando essa pessoa com deficiência vem por aqueles, a gente dá um upgrade no crédito dele. Ele passa a ser um ACD, um atleta com deficiência. Então aí ele já tem um aumento da autoestima e já passa a ser tratado com um diferencial, de que é uma pessoa que saiu, vamos dizer assim, da inércia e já está praticando um esporte, está se tornando um atleta e está buscando a melhoria de vida, a se socializar mais. Então, tudo isso a gente faz parte da nossa missão, né? Que a gente transforma a vida das pessoas através do esporte e de ação social. Bacana. E vocês têm um cadastro das pessoas? Como que funciona? Ou vocês promovem o que eu ainda não entendi direito? É o seguinte, entendi essa questão, né, dos parques, que vocês têm os movimentos para levar o pessoal, mas vocês promovem corrida, promovem encontros, tem um cadastro que todo mundo participa? Como que funciona? Nós temos um cadastro onde todo mundo é registrado e o forte nosso, o que é? Através de conversa, de parcerias, que começou com o Mário Rolo e hoje nós também estamos atuando, nós vamos até as organizações que fazem corridas de rua ou fazem qualquer outra atividade e buscamos, através de cortesias, introduzir o nosso pessoal nessas corridas. Então, Tá. um exemplo agora recente, nós fechamos uma parceria que já vínhamos há um tempo com a Track Field e a TF Sports. Eles nos cedem as cortesias para participarmos de todas as provas da Track Field Run Series. E também estão nos cedendo, eu não estou com ela agora, mas a gente já está começando a distribuir, a nova camiseta que a gente fala, o novo manto do Aquiles, com o patrocínio da TF Sports. Então, a gente procura fazer sempre isso. A gente vai até uma organização, o Mário tem um relacionamento muito forte com o pessoal da Iguana. A gente vai lá na Iguana, consegue algumas cortesias, trazemos essas cortesias para dentro do Aquiles e distribuímos para os nossos atletas. Para você ter uma ideia, eu estou com o nosso cadastro aqui mais ou menos na frente, nós temos em torno de pessoas mais ativas, tá? O cadastro está mais longo, mas ativos mesmo a gente tem em torno de umas 100 pessoas com deficiência e em torno de 90 guias, que são as pessoas que auxiliam os deficientes a participar da prova, né?
E temos divididos aí em vários. Temos amputados, superior, inferior, auditivos, cadeirantes. Temos a nossa fonte maior é de visuais, pessoas com deficiência. Temos os surdos, os mudos. E a gente vai estar trabalhando com todo tipo de deficiência, introduzindo essas pessoas no esporte, principalmente as corridas de rua. É isso que eu ia falar. O foco de vocês são as corridas. Exato. Normalmente são as corridas. E além de também isso, a gente presta assessoria. Por exemplo, na Iguana, Iguana Esportes, a gente tem uma parceria muito mais intensa, porque todas as inscrições de pessoas com deficiência passam pelo nosso crivo do laudo médico. Tá? Que legal. No Rio de Janeiro também é assim, com a Spiridon e a Dream Factories. E também a gente faz todo o detalhamento, se tem direito realmente ou não a uma cortesia, ou sim, porque a lei permite que se solicite 50% de desconto na inscrição para pessoas com deficiência. Você entendeu? Só que a gente normalmente solicita-se cortesia porque tem pessoas que não têm poder aquisitivo. Hoje em dia as provas andam muito caras, né? De forma geral, tudo subiu. Exatamente, subiu. E, além do que, algumas vezes nós também, o Aquiles paga as inscrições também. Certo? Então, tem casos, por exemplo, uma das provas aí, que nós pagamos as inscrições também. Certo? A gente vai atrás de doação, vai atrás de uma série de ações para você ter um dinheiro que sustente também. Certo? A nossa diretoria é toda voluntária, todo o pessoal praticamente é voluntário. Só que quem não é voluntário é quem monta. Nós ganhamos de uma empresa 2 tendas, né? Então, provas que permitem a montagem das tendas, a gente paga uma pessoa para guardar as tendas e para montar e desmontar a tenda. Mas a gente também auxilia, levando produtos para o pessoal consumir, né? Tá? Então, a gente quando eu falo com vocês, eu estou falando com como funciona a estrutura no Brasil. Você falou Rio de Janeiro, São Paulo. Vocês são o Brasil é com vocês, aí vocês têm como se fosse uma filial ou alguém lá que comanda Rio de Janeiro? Como que é? Olha, o Brasil é um pouco diferente, né? A gente tem que falar assim, que é um pouco diferente. Porque nos Estados Unidos é muito comum você ter, por exemplo, em Nova York, o Aquiles. Aí você tem um Aquiles na Pensilvânia, que é um outro estado. Você tem um Aquiles em New Jersey. Tá? E todo mundo veste o manto da Aquiles. No Brasil, aqui, o que acontece? Você tem um grupo lá em Santa Catarina. Você tem um grupo no Paraná. Mas eles têm um nome próprio. Né? Eles não querem... Nenhum do Aquiles? Nenhum do Aquiles. Você entendeu? Já tentamos 2 vezes tentar no Rio. O pessoal ajuda, tudo mais, na época das corridas, mas vestir o manto Aquiles mesmo, são poucos, sabe? Porque é como a assessoria esportiva. Você tem diversas. Né? E, em termos de pessoas com deficiência, você tem um grupo lá do Benjamin, você tem um grupo de Sexto Sentido, entendeu? Tem agora um grupo em Belo Horizonte também. Só que nós não negamos a auxiliá-los. Por exemplo, o grupo de Belo Horizonte, nós enviamos o estatuto, enviamos a formatação, tá? Tudo isso para eles também querem lá. Entendeu? Entendi. Independente de ser Aquiles ou não. Né? Ter no nome o Aquiles. O Aquiles, no caso específico, é para formação de guias. Certo? Como o Santi falou, formação de guia. Nós temos 5 módulos para você chegar a ser um guia certificado. Porque nós trabalhamos com todas as deficiências. Intelectual, autismo, síndrome de Down, esclerose múltipla, certo? Aquelas paralisia. Oi? Paralisia cerebral, que dá para ir com uma cerebral, intelectual, tudo. Mas, e aquelas síndromes invisíveis, as deficiências invisíveis.
Você olha para a pessoa e você não vê como um deficiente. E hoje já se usa o termo uma deficiência invisível, né? Uma delas é a esclerose múltipla, né? O pessoal tem toda uma medicação, eles não sabem até onde essa medicação vai aguentar, certo? Eles têm os desmames, aí depois toma outra medicação, porque é um trabalho contínuo. E você, às vezes... atletas que colaboram comigo aqui, uma médica, que é ciclista, que faz yoga, não sei o quê, e descobriu que ela tem esclerose múltipla. E tem um outro parceiro meu aqui, que foi jogador de vôlei da seleção brasileira, o Betinho Bosch, que aprendeu a nadar depois de velho, né? E está ajudando muito ele nessa parte. E também tem esclerose. E são atletas, são, né, pessoas aí que se continuam ativo. Isso ajuda muito também na esclerose. Mas como você falou, se eles não contam, a gente necessariamente não sabe. Não vai saber. É como às vezes a gente recebe o autismo, né? Ah, mas ele tem síndrome de pânico com multidão. Então, nós temos que orientar o pai não levar essa criança no evento, ou esse adulto no evento. Tá certo? Tá? Se ele tem síndrome de multidão, você não pode levar. Então, esse é o nosso trabalho também de orientação. E hoje, aqui no Brasil, a pessoa acha que é deficiente, ele tem direito a tudo. Mas não é bem assim. Por exemplo, o pessoal tem deficiência de fala. Ué, tudo bem, ele tem deficiência de fala. Mas para praticar natação, corrida, ele não tem problema nenhum. Ele está com os dois braços, as pernas, pulmão, ele só não fala. Tá certo? Direito. Ah, daí não entra na categoria deficiente. Daí não entra, porque a gente vai baseado nas normas da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Olímpico Brasileiro. Entendi. Entendeu? Eu já recebi casos, por exemplo, eu tenho bursite, eu sou deficiente. Você tem bursite para dirigir o carro. Mas... Não, senhor, eu estou com 2 bursites aqui, não sou nada. Só está me impedindo de voltar a correr por enquanto. Exatamente. Então tem umas coisas assim que o pessoal mistura um pouco as leis. Né? Ou seja, então na corrida de rua, espera lá, você tem umas leis específicas ou normas específicas da comissão do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Atletismo. Né? Então não é assim, não é qualquer uma. Eu tenho um autismo leve. Né? Hoje o autismo está em 4 níveis. Então eu tenho autismo leve. Poxa, mas o autismo leve, o Messi também tem autismo leve. Né? Entendeu? Então você tem que começar a separar o joio do trigo. Porque senão o organizador também não aguenta. Ele não tem obrigação nenhuma de dar cortesia. Né? Ele está lá na lei, 50%. Né? Então, tem organizações que só seguem a lei, 50%, e tem outros que entendem por que a gente solicita a cortesia, porque tem pessoas que não têm condição de pagar. Né? Sim. E nem aqui em São Paulo, teve um ano que teve o circuito de corridas de rua que ninguém pagava. Né? E era 5 quilômetros pelas regiões da periferia da cidade de São Paulo. Eles ofereceram para a gente 30 cortesias. Tá certo? Então a gente ia com essas 30 cortesias. Só que tinha 5 mil cortesias. Né? Então a gente era um mínimo possível. Né? Tá certo? Nem 10%. Ô Santi, e você, quando conheceu eles, você foi como já atleta deficiente? Como que foi o encontro aí? Porque você foi participar de alguma prova? Foi, o que aconteceu? Na realidade, eu utilizava desde pequeno, porque eu tive pólio quando pequeno. Com 1 ano, o Zé Gotinha não chegou lá em casa, aí eu peguei pólio,
e fiquei sem o movimento das pernas. E a partir daí fui crescendo e fui utilizando aquelas bengalas que segura aqui no braço, que é chamada Sei. bengala canadense, né? Ah, Por isso que esse ombro aqui de halterofilista que eu tenho é por causa dessas bengalas. Por quê? Eu morava no quarto andar, num prédio sem elevador. Então eu me levava e me e descia toda vez que eu precisava sair de casa. E a partir daí, a pessoa quando tem a pólio, ela tem os traumas pós-pólio. E você começa a ter dores nas pernas, em todo as articulações que foram afetadas pela paralisia infantil. Então eu fui uma vez numa visita à ACD, né, aqui pertinho, porque eu estou aqui na Vila Mariana, e lá na ACD o médico chegou e falou assim para mim, ó, eu acho melhor você ir para uma cadeira de rodas. Aquilo para mim foi um baque tremendo, né, porque a tendência sim, minha foi, estou regredindo, né? sim. Ao invés de progredir, eu estou regredindo. E mal eu sabia que aquilo foi uma evolução, porque através da cadeira eu pude me locomover muito melhor, acabou as dores que eu tinha pelo fato de tentar ficar me sustentando em pé, Entendi. né? Fui para a cadeira, foi muito legal, e aí eu comecei a procurar alguma coisa para fazer de exercício, porque eu era um Certo. estagnado, não Você fazia andava de um lado nada, pro nada, outro. nada, nada. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar, fui tentar natação. E natação para um cadeirante é difícil encontrar as piscinas que você chega com a cadeira na piscina, porque a maioria das piscinas são baixas. Então, para você se transportar da cadeira para a piscina, é sempre ruim. Então, Quer eu ajudar, encontrei, você tentar. encontrei muita dificuldade em relação a isso. Aí me apresentaram a Hand Cycle. Eu conheci um pessoal de São José dos Campos, do pessoal de ciclismo de São José, e fui lá visitar, e eles falaram, ó, a Hand Cycle está aqui. Eu sentei em uma Hand Cycle, dei a minha primeira mandalada lá, achei sensacional, falei, pô, é isso. Aquele vento no Legal. rosto, aquela sensação de velocidade e tal. Falei, nossa, que demais isso. Comprei uma bike de ferro bonita, vermelha, e fui participar da prova da maratona, a prova internacional, como é que é? De São Paulo, De janeiro, 25 de janeiro. de janeiro, exatamente. Aí aquela pequena subida da Rubem Berta para o aeroporto. Achei que eu era o máximo, saí com tudo, tal. Chegou lá na subida, quem disse que eu subia? Encostei as rodas da Hand Cycle na guia e fiquei lá esbaforido. O pessoal passava por mim, achava que eu estava passando mal. Isso aí, você está bem? Não, eu estou bem, vermelho que nem um pimentão, respirando. Treinar, todo mundo tem que treinar, né? Exatamente. Mas aí, por honra, eu falei assim, não, é o seguinte, eu comecei e eu vou terminar essa desgraça. Mesmo que eu chegue em último, mas eu vou terminar. Aí eu falei, porque tudo que sobe tem que descer. Aí então eu fiz um esforço danado, subi, mas também depois desci a Rubem Berta, aí no embalo todo, cheguei no obelisco, consegui terminar a minha prova. E a partir daí, Sozinho, não precisou de ajuda. não. Mas aí pegou o gosto pela coisa, né? E fui Legal. praticando, aí sim, praticando, fazendo o meu treino para participar das maratonas e tudo mais, através do Mário Melo, que o Rolo comentou aí. Ele me assessorou e eu pude, pelo menos, segurar essas medalhinhas que tem aqui e algumas internas aqui dentro do Brasil. Que bacana. E qual é a distância maior que você já fez? 40, foi A 3 maratona maratonas, mesmo. né? Eu fiz maratona de Nova York, maratona de Berlim e maratona de Washington. Ai, E muito aqui é bem. 15, 20, 21, 5, 10. E Mário, deixa eu falar antes, aproveitar que você falou da ACD, eu fiz uma live com eles há umas 3 semanas atrás, É, porque é muito legal, porque tem um parceiro meu aqui do movimento que ele desenvolveu, a princípio ele desenvolveu só para nadador, né? O Raia Vive, é uma piscina infinita, é um aparelho, não sei se vocês já viram, você coloca na piscina e você nada parado, você olha, nada contra a corrente, que ela gera um movimento contra a corrente. Então, isso tinha só nos Estados Unidos, ele desenvolveu aqui para o Brasil. E o piloto dele, em 2017, que é um motor que gera
uma contracorrente mais fraca, ele deixou na ACD. Ah. E aí eles usam lá para ajudar a galera na recuperação. Então, Legal. umas 3 semanas atrás, se não me engano, a gente fez uma live envolvendo, né, o criador, aí, o Mauro Aguiar, do Raia Viva, um rapaz que voltou a correr, que ficou 1 ano e meio sendo tratado, ele teve várias complicações pós-Covid, tudo que você pode imaginar, mas se recuperou e o fisioterapeuta que cuidou dele lá. Então foi muito bacana. Que legal. Você falou da ACD aí, eu lembrei. Tem coisas que a gente nem imagina, né? Que a gente faz para o esporte, mas está servindo também para a recuperação aí do pessoal lá da ACD. Exato. E Não, tem muita... Fala. Não, tem muita coisa que a gente vai aprendendo. Na verdade, o pessoal traz muita informação para a gente e a gente também devolve muita informação, né? Tá? E, por exemplo, a pessoa não tem um braço, né? E tem um lá que descasca laranja com uma mão só, entendeu? Sim. Eles colocam o tênis, eles dão um nó tudo no tênis com uma mão só, né? E se você bobear, ele é mais rápido que você. Então, esse desenvolvimento do pessoal, esse aprimoramento da postura deles, assim, em termos de quando eles aceitam que ele tem a deficiência e eles podem usufruir e participar igualmente, é muito inspirador para a gente, né? Tá? Sim. Ô, Silvana, Realmente você... desculpa, Mário, eu te cortar. É que a Silvana está querendo saber como que ela pode participar do Aquiles. Isso. Eu estou lendo aqui nos comentários. É simples, você se cadastra no Aquiles, é só entrar na nossa página lá, www.aquilesinternationalbrasil.com. Lá tem um botãozinho, eu quero ser membro Aquiles. Você clica, preenche o cadastro e a partir daí a gente começa a conversar com você e você passa a fazer parte da nossa família, tá bom? Então é só acessar o nosso site, eu posso colocar depois aqui para ler o site direitinho, ela publica para vocês, tá bom? Ela está até falando aqui que ela faz reabilitação na Fundação Dorina Noil. Certo. Falando em atleta com deficiência visual, o Alex aqui, ó, Alex Luiza, é um casal que também eu fiz live semana passada. O Alex é deficiente visual, que eu conheci através da Luísa, que é uma nadadora e acabou tendo um AVC. Hoje ela é AVCista, mas continua nadando. E no mar também, está com um lado prejudicado, mas ela continua nadando. E o Alex, que é o marido dela, que eu acabei conhecendo, né, por ela, eles precisavam de um guia para uma corrida no Rio de Janeiro. E eu já morei no Rio, então conheço ela de lá. Porque o guia dele ficou doente no dia anterior da corrida. E aí ele não tinha mais ninguém. Aí foi bacana, né? Essa conexão que eu consigo gerar. Ela entrou em contato comigo, entrei em contato com uma amiga minha lá do Rio, eles conseguiram um guia, o cara correu, que é o Alex que está aqui, e é um pace forte, porque ele corre acho que para 4h30, alguma coisa assim, e deu certo aí de encaixar um guia para correr com ele. Legal. É bem... Olha o trabalho em equipe aí, ó. O Mário Melo já colocou aí, o nosso site. Aliás, o Mário falou que está na hora de você fazer uma outra maratona, o Sidão. Ele falou que... é? Eu tinha falado dele. Ele está me cobrando isso. É? Tá. Vou fazer. Uma nova internacional, ele falou aqui. Porque eles brincam que eu sou muito chique, que eu só faço maratona fora. Pois eu também. Eu não fiz maratona fora ainda, não. Tem todas as brigas aí, só fiz regional mesmo. São Paulo, Curitiba. Ó, também vale pontuar aqui, deixa eu ver se eu acho que tá lá pra cima. A Júlia, na Kagawa, que eu fiz live com ela hoje nós estamos em quinta, acho que foi terça-feira, eu fiz live com ela que virou atleta depois dos 50, depois se aposentou e virou atleta de tudo, paraquedismo, montanhismo, foi representar o Brasil
nos Jogos Mundiais de Triatlo. Agora ela voltou, não lembro, não lembro qual é o estado estado não, qual é o país que ela foi. Mas ela, com 66 anos, foi convocada para a seleção brasileira de triatlo. Foi bem bacana. Muito legal. Tá inspirando muita gente. E ela tá falando aqui que tá assistindo aqui a nossa live, a Gilce Cortes, que é paraciclista deficiente visual e auditiva. Legal. Legal. Então, lá no Aquiles nós temos também intérpretes, né? De Libras, sabe? Nós temos também. Então o pessoal também nos auxilia, fica mais fácil para a gente, né? Tá? Fazer esse tipo de ação. E normalmente, agora, por exemplo, no Rio, eu vou fazer só um breve relato, que é o seguinte: a gente primeiro está acostumado a estar aqui em São Paulo. Tá? Quando o pessoal do Rio, a partir de 2010, nos convidou para ir ao Rio para auxiliar com as inscrições, como atender com as pessoas com deficiência, eu comecei a entender e passei para o pessoal o que é o Brasil em termos de pessoas com deficiência. Tá? E é impressionante, você recebe de Roraima, você recebe do Acre, pessoa com deficiência que vem correr, de Manaus. Certo? Poxa, mas eles vêm de Manaus para correr. Certo? E deficiente visual, o amputado. Tem um que era do Mato Grosso do Sul, né? Agora ele está morando para Fortaleza. Mas vira e mexe, ele vem correr. Ele só corre de muleta. Agora, e eu queria frisar o seguinte: a gente fala muito de maratona, né? Tá? Mas tem gente que só aguenta fazer 5 quilômetros. Uhum. Tem gente que aguenta só fazer 10. Tem outros que vão até os 21 e a partir daí ele não aguenta mais. Uhum. Tem alguns dos seus limites, né? Tá? Sim. Você pega, por exemplo, o Joaquim Cruz. Certo? É um dos grandes ídolos que nós temos aqui, campeão olímpico e tudo mais. Ele, para correr 5 quilômetros, era um absurdo. Entendeu? Mas por quê? Ele trabalhava com explosão. Né? Então era 800 metros. E ele, para correr acima de 5 quilômetros, ele não ia. Né? O Ademar Ferreira da Silva, já falecido, 2 vezes campeão mundial de salto triplo, também. Ele corria pouco. Né? E tem muita gente que às vezes faz muito bem 1.500 e 5.000 e não consegue fazer 10.000. Né? Na natação é a mesma coisa. Uma coisa. Né? Mas é que, normalmente, que para nós, que quem já fez maratona, a gente visualiza a maratona, né? Tá? Entendeu? Você, eu fiz a maratona. Mas o mesmo desafio é para quem faz 21, sim, faz 10, faz... Certo? Sim. E agora tem o seguinte: o Mário Melo está falando para o Santi fazer outras provas, porque é o seguinte: nós temos uma representante hoje no Brasil da Majors. Majors é quando você faz 6 provas internacionais. Certo? Então, o Laboratório Abbott, quando você faz as 6 provas internacionais, né, ele te dá uma mandala, ou seja, dá uma medalha homenageando as 6 maratonas que você fez. Tá? E no Brasil, eu acho que nós estamos com quase 200 pessoas, ou por aí, que já fizeram todas as grandes provas, 6 provas. Tá certo? Tá? Fizeram a Major. São algumas, né? Não é qualquer maratona, né? Nova York, Paris, Berlim. Não é Paris, não. É Nova York. Boston. Não, é Nova York, Chicago, Boston. Depois vai para Berlim, vai Londres e Japão, Tóquio. Japão. Entendeu? Então, vê lá, Japão, que é o Tóquio, Londres, Inglaterra, Berlim, Alemanha, depois as outras 3 nos Estados Unidos, né? Aí você faz essas 6, então tá lá para receber. O pessoal recebe as 6, já sabe de antemão, se terminar a prova e tal, vai receber essa mandala, né? Tá? E Paris agora,
teve o para atletismo, né? E o Brasil foi muito bem, foi só abaixo da China, né, em termos de medalhas. Né? Só que uma tem a população de 1 bilhão e 200 milhões, e nós temos 200 milhões de habitantes. Né? Tá? Uhum. No futebol isso não é muito, não é muito representativo, né? Porque às vezes um país com 4 milhões consegue bater um país que tem 200 milhões de habitantes. Né? Mas a meta agora, então, é hashtag Sidão Majors, é isso? Exatamente. Tem ele, nós temos o Marcos Freire também, que faz parte da nossa equipe. Aí, ó, o Mário acabou de falar que o Marcos Freire vai completar as Majors em breve, amputado de braço. Isso, ele vai para Londres, é a última dele, tá certo? Em Londres ele foi sorteado, e passa pelo sorteio, então ele vai para Londres, ele fecha, tá? E fora isso, aqui em termos de São Paulo, né, nós temos um garoto que surgiu agora recentemente, o Nicolas, que nós encaminhamos, quando a gente vê que a pessoa tem uma tendência a crescer, tem um talento e tal, né, não significa que ele vai se tornar um atleta paralímpico do CPB. Nós temos 2 pessoas que a gente tem enviado ao CPB. Um é o Nicolas e outra a Jéssica. Né? Eles têm o biotipo assim para fazer corridas e tudo mais. É lógico que vai entrar em treinamento e tudo mais. E há uns anos atrás, quem já passou, e a gente tinha talento e tal, a gente mandou e o pessoal foi para frente e tal, foi o Edson Dantas, amputado de perna, o Fernando Aranha, que é cadeirante, chegou até a ser um dos primeiros, né? Foram 2 que disputaram os Jogos de Inverno Paralímpico. Tá? E Fernando Aranha foi um dos 2. Né? E tem outros também que seguiram o mesmo caminho. Né? Tá? Mas a gente quer você que não está fazendo nada. Você que está aí com o seu bumbum na cadeira, no sofá, vendo a live da Lê e não está fazendo nenhum exercício. É você que a gente quer. A gente quer esse pessoal junto com a gente aqui, praticando esporte, praticando alguma atividade, porque esporte é vida, gente. Sim. O bem vai para você, não vai para ninguém. Então, vem com a gente, tá bom? É isso aí. Então, por isso que uma das hashtags que eu uso aqui também é inspirar para movimentar. Então, a ideia que pegando você, que você falou lá no começo, que vocês começaram a fazer as lives na pandemia, eu também comecei a fazer lá, só que eu não parei mais. Então, por exemplo, na semana, já acho que é a 5ª live que eu faço na semana. Que beleza. Mas é muito bacana, porque o feedback que o pessoal me dava também na época da pandemia, eu conseguia conectar o professor com o aluno que não conseguia se encontrar, e aí foram indicando para eu fazer live, igual o Carlos Marino indicou vocês, aí as coisas vão puxando, né? Então isso é muito, muito bacana. Entrou aqui 2 amigas minhas também, uma de Sorocaba, a Kika, se eu não me engano, ela tem uma deficiência auditiva, mas é nadadora, e está fazendo de tudo também, beach tênis, deve correr também, ela faz um pouco de tudo. E a Natália, que é instrutora de yoga lá de Salvador, que eu vou conhecer pessoalmente esse ano, que eu estou indo lá para uma prova em outubro. E falando em Salvador, eu não sei se vocês já ouviram falar, lá tem um pai de uma, vamos dizer, usar a linguagem de vocês agora, uma atleta PCD, né? Uma atleta, como que é a sigla? ACD. Atleta com deficiência, porque a filha dele tem paralisia cerebral, e ele criou um movimento lá que chama Projeto Meu Sorriso, não sei se vocês já ouviram falar. Não. O Fred. Não vi. Projeto Meu Sorriso. E justamente para fazer essa inclusão dos atletas com deficiência em provas. Então, ele está levando o pessoal para nadar no mar. E eu fiz uma live muito legal com um atleta deficiente visual que nadou 13 quilômetros no mar, lá uma travessia Mar Grande Salvador.
Então, eu fiz uma live com eles para ele contar. Ele participa de competições de piscina. E a atleta guia dele, que é uma que eu também conheci nessas conexões, até me achará, é bem bacana ouvir o depoimento dela também, que foi a primeira vez e é super emocionante, né? Porque você está falando de 3 quilômetros, é um pouquinho mais que maratona aquática, como se a gente tivesse corrido uma meia maratona aí, os 21, sendo atleta, agente atleta guia, né? Então é bem bacana. Muito bom. E aqui eu faria um parênteses também, é o seguinte, a pessoa com deficiência é um termo que veio da ONU, da Assembleia Geral da ONU, tá? Então, para todo mundo usar o PCD, então é oficial, tá? O ACD ainda não tem um termo, ninguém votou, tá certo? Então, nós aqui colocamos, né? O Aquiles falou, mas já que tem o PCD, ele virou um atleta com deficiência, certo? Mas não passou pelo registro geral da ONU, regimento geral e tal, né? Tá? Mas isso cai por terra aquilo lá que todo mundo usava, ainda de vez em quando se usa o PNE, né? Pessoa com necessidade especial, tá? Se você quebrar um braço, você é uma necessidade especial, né? Você não é um PCD, né? Tá? E então esse é o parente que eu queria deixar mais ou menos assim bem claro, né? Tá certo? Porque às vezes o pessoal, mas o ACD, poxa, mas não é oficial. Não é oficial. Certo? Tem muita coisa na língua portuguesa que não é oficial e a gente usa. Certo? Então, a gente usa esse termo ACD. Normalmente é assim, o P maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo, tá? Quando são diversas pessoas, apóstrofe S, né? E o ACD, A maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo, tá? A gente usa. E voltando lá na estrutura que vocês oferecem, então, nas provas, quando vocês inscrevem o pessoal, já explicaram aqui, quem está aí associado, posso dizer o termo, posso dizer associado ou não? Sim. Tá, então o pessoal que procura, né, Aquiles, que está aí na lista amarela do Santos, para não falar lista negra, né? Dos membros da Aquiles, então vocês que aí entram em contato com as pessoas para falar, olha, vai ter uma corrida, você quer participar, vocês avisam também ou não? A pessoa que tem que se ligar e procurar vocês? Então, uma das coisas que a gente promove é que a pessoa se disponha a fazer as coisas. Então, o que nós fazemos? Nós vamos atrás de todo o processo, e aí nós abrimos um formulário que fica na nossa central de mídias, que a pessoa preenche esse formulário. Então, todas as provas que nós vamos participar, tem um pré-agendamento que a pessoa fala, olha, eu quero participar, vou fazer X quilômetros, tal, e se propõe a estar lá. Aí, a gente, depois de posse dessa lista de todos os nossos membros com deficiência e os nossos guias, apresentamos para a organização da prova, fazemos as inscrições do nosso pessoal e a partir daí ele é convocado no dia da prova. Nós montamos um grupo de WhatsApp que começa a se comunicar e aí tem a nossa tenda de encontro no dia da prova, onde o pessoal se encontra, se confraterniza, bate papo, aí é uma festa geral. E a partir daí, depois, ele passa a fazer parte desse processo. Mas sempre a pessoa tem que querer. A gente não vai correr atrás e falar, pelo amor de Deus, corra, venha. Isso. Não, nada disso. Ele tem que se dispor, por causa que a principal motivação tem que começar dentro de si próprio, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você vai lá e faz, e a gente vai ajudar a você a realizar aquele sonho, aquela corrida que você quer fazer e muitas vezes não tinha possibilidade de fazer. Exato. Ó, o Carlos já está falando que domingo tem São Paulo City. Tem, vamos lá. Complementando, o que o Santi falou é para os nossos associados. Então, tem um formulário para os nossos associados. Isso. Aí, pessoa que não é associado nosso, tá? Então, aí
atualmente vem para mim, e aí eu falo com o Santi, olha, o fulano está pedindo inscrição de cortesia, tá? Então, só para você ter uma ideia, agora na SP City, nós tivemos 40 cortesias na maratona e 40 cortesias na meia maratona, tá certo? Tá? E quando ultrapassa essas cortesias, aí a gente informa, olha, ou você fica numa fila de espera, porque às vezes pode acontecer de alguém se machucar, tá certo? Ou você pode pagar 50%. Né? E 30 dias antes do evento, a gente encerra as inscrições. Certo? Por quê? Para dar tempo da própria organização se preparar com camiseta, número, chip, tem uma série de coisas que você vai ter que se preparar para isso. Né? E a outra coisa que é muito interessante, que é as organizações estão entendendo que as pessoas com deficiência, elas têm que largar, às vezes, na frente. A maioria das vezes na frente. Tá? Não antes. Hoje, até esse ano, teve uma largada muito boa no Rio de Janeiro, porque primeiro largou a elite masculina e feminina, né, em algumas provas. Quando tinha handcycle, largava o handcycle, que é muito mais veloz, tá? E larga depois a elite masculina e feminina, depois os PCDs. Porque é mais fácil um atleta passar um PCD do que o PCD passar o atleta. Certo? Então, às vezes, como é que um deficiente visual vai conseguir fazer a passagem? Né? Então, é mais fácil aquele atleta que corre melhor que ele passar e ver, olha, isso aqui é deficiente, tudo mais, e está identificado. Normalmente, os nossos estão identificados tanto nas costas como na frente, como guia ou como atleta com deficiência. Né? E aí, isso eu ia perguntar também do atleta guia. Vocês, normalmente a pessoa treina, né, com o atleta guia dele. É assim que tem funcionado para essas pessoas que estão com vocês aí? Ou vocês chegam na hora da corrida, o pessoal se inscreveu lá e aí vocês vão ter que providenciar o atleta guia para eles? Aí depende, sabe por quê? Se for um atleta, por exemplo, que corre para 4 por quilômetro, aí você já tem que ter um atleta específico, um guia específico para ele. Se for um que for para 7, para 10, tá? A grande maioria faz para esse tempo. Então, às vezes, você pode, no mesmo dia, você designar alguém para... entendi. Você designar alguém que é dos voluntários de vocês. Exatamente. Só que todos... deixa eu só terminar. Só que todos têm que passar e receber o certificado. Um treinamento. Certo? Tá. Um treinamento. Ele pode, às vezes, acompanhar alguém, mas sempre com a supervisão de alguém que já tem experiência como guiar. Pode falar. Normalmente, como que a gente trabalha, Ale? Nós temos aquela lista que eu comentei com você, onde o guia e os atletas se inscrevem. A partir daí, a gente passa essa lista para uma coordenação de guias que nós temos, que é o Dalmiro, né, que até ele entrou aqui, ele está conversando com a gente. Programado do pareamento. Exatamente. Então, a gente faz o pareamento. Então, a gente coloca aquela velocidade daquele atleta junto com o guia, fazendo esse pareamento e tratando todos sem exceção. E a partir daí a gente monta grupos também. Por quê? O que acontece? A pessoa com deficiência visual, ela precisa ter a frente dela liberada, porque ela está correndo e ela não corre de bengala, né? Uma das coisas que a gente faz. Um visual, quando chega para a gente, fala assim, onde que eu coloco a bengala? A gente fala, no banco. Porque se a sua bengala vai ficar no banco. Então ela vai com os guias ao lado. E esses guias vão contornando. Por quê? As pessoas, às vezes, na ansiedade, né? Antes, quando não tinha uma largada antecipada, saía todo mundo junto naquele... vai da valsa, né? A boiada saía junto. O cara queria passar no meio de um deficiente visual e ia, da cordinha.
para prejudicar tudo. Então, por isso que a gente faz esse pareamento e temos esse treinamento para os guias. Ele tem que chegar a uma pontuação que hoje nós determinamos de 5 pontos, mas cada um tem um peso diferente de treino, de corrida, e a partir daí, quando ele fica certificado, aí sim, aí ele pode, vamos dizer assim, andar sozinho. Mas na maioria das vezes sempre vai um guia treinando com um guia já certificado e um deficiente, e a gente vai montando esse pareamento, cuja responsabilidade é desse rapazinho aqui, chamado Dalmiro, mais conhecido como Miro. É Miro, né? Então foi com ele que eu primeiro caí no Miro, depois eu caí em vocês. Eu acho que foi isso. Foi isso, exatamente. Você sabe que eu tive uma breve experiência como atleta guia, porque tem uma amiga minha, eu sou Santo André, mas eu fui criada em Curitiba. E lá tem uma amiga minha que acabou se formando aí, mudou também a profissão, se formou em educação física, e ela tem se especializado muito nessa questão também de atleta com deficiência, e principalmente deficiência visual. E hoje ela faz parte, junto com um cara da Argentina, às vezes já ouviram falar, do Olhos de Águila. Então, o da Argentina, o nome dele é Ariel Escavo, e o dela é Tami Ceci, lá em Curitiba. E ela também faz uns treinamentos pro pessoal lá. E quando eu fui uma vez correr com ela eu fui atleta guiada, não fui atleta guia. Ela me tampou a visão e eu corri um pouquinho com ela, mas realmente é difícil, né? É difícil porque você tem que confiar na pessoa. Lógico, a gente não tem os outros sentidos aguçados como uma pessoa cega ou com visual já tem, né? Mas é estranho, porque parece que você vai cair toda hora, e ó que a gente foi trotando, né? Não deu nem para falar que fomos correr, fomos trotando. Mas é interessante, realmente precisa de um treinamento. O Miro está convidando você para participar com a gente aí, ó. Então, como guia eu nunca fui. Eu preciso passar pelo treinamento. Eu fui guiada. Não. Fui guiada. Quer dizer, minto. Para falar que eu nunca guiei, tem uma atleta com deficiência visual lá em Curitiba também, que na pandemia, ela que criou um grupo que chama Parceiros e Voluntários para ensinar o pessoal a correr com ela e com os amigos. Né? Então foi ela que criou, a atleta com deficiência visual. E hoje ela até participa de prova de triatlon, ela tá também aí sempre movimentando lá a galera de Curitiba. E uma vez, eu correndo no parque com ela, eu corri com ela, mas na verdade acho que mais ela me guiou do que eu guiei. Porque ela que foi me explicando como fazer, né? Então é bem bacana também essa movimentação que é a disposição que a galera tem. Exato. E tem o seguinte, tem o grupo de caronas, entendeu? Tem um grupo de caronas, o pessoal também fornece caronas, vai buscar no metrô, legal, orienta, né? Então tem uma série de ações em que tem muita gente envolvida, né? Como, por exemplo, você fala assim, agora nós vamos, logo mais, nós vamos ter um breve curso assim sobre Libras em corrida de rua, tá? A gente fez um vídeo já na época da pandemia e depois, porque foi interrompido, estava com aquele curso de Libras, tá? E agora nós vamos, no mês de agosto, fazemos também. Então, por exemplo, onde é que é a largada, onde é que é a chegada, onde é o guarda-volume, coisas assim, práticas de você se fazer entender para um surdo, né? Tá? E isso vai ser dado nesse pequeno curso que vão ser 2 finais de semana, né? 2 sábados pela manhã. E vocês ficam São Paulo, né? Capital mesmo. Isso. Exatamente. Mas é o tal negócio, né? Nós temos gente em Goiás, em Goiânia, tem gente no Rio de Janeiro, né? Só que não tem uma estrutura que a gente tem aqui e lá. Né? Por exemplo, hoje mesmo, uma pessoa lá do Rio, ele mora em Niterói, e o Alexandre, ele solicitou as camisetas, porque
a gente deu uma orientação de como ele podia inscrever a namorada dele lá em Berlim, né? Então ele se associou e Legal. solicitou as camisetas, né? Tá? Tem o Paulo Costa também, lá no Rio de Janeiro, sempre quando a gente fala, olha, estamos precisando de guia aí, você arruma e tal, aí ele acaba se virando e arrumando. E, por exemplo, às vezes vem pessoas de outros estados, você precisa de guia, e nem sempre nós conseguimos levar todos os nossos guias para lá, né? Agora, nós levamos para o Rio, levamos acho que uns 10 guias para o Rio, né? Mas tudo é coisa que a gente precisa correr atrás para bancar, né? Para Ou bancar pelo menos, também, né? exatamente, tá? Porque nós recebemos uma verba dos Estados Unidos e convidamos o pessoal do México para vir correr no Rio de Janeiro. Que legal. E eles precisavam também de guias, tá? Então foi um entrosamento maravilhoso entre os mexicanos e os brasileiros que estavam lá no Rio de Janeiro, né? E isso só contribui para a gente mostrar que a inclusão ela é perfeitamente não digo Possível, fácil, né? mas é possível de se fazer, entendeu? Tanto que nessa live que eu fiz com a Júlia, que eu comentei essa semana, a gente falou muito, um pouquinho de, muito não, né? Mas um pouquinho disso também, né? Que o legal até a gente nem a gente começar aos poucos, nem falar da inclusão, né? Tipo assim, faz parte, não tem que incluir, já faz parte da sociedade, tem que fazer, tem que conseguir que as corridas abracem qualquer tipo de pessoa, seja lá como ela for, né? Então, é bacana que cada vez mais tem esses movimentos e essa força que vocês têm aí para juntar o pessoal. E eu vou pedir para o Alex, né, que é aquele que eu te falei, que é com deficiência visual, ele que é do Rio. Alex, eu não sei se você é associado da Aquiles, eu acho que vale a pena. Eles até escreveram aqui que iam perguntar alguma coisa para vocês. Então, depois vou pedir para o Santi, ele me passa as informações. Eu tenho o zap da Luísa, do Alex, passo direto, aí vocês conversam. De repente, aí é um contato. O Alex é aquele que eu tive que fazer o meio de campo aí para achar um atleta guia em cima da hora. Deu certo, porque foi sábado de manhã, a corrida foi sábado à noite. Mas assim, eu não tenho alguns contatos, mas não tenho a lista de atletas guias, né? E o Pace também, igual o Miro aí bem disse, né? Precisa do pareamento. É certo. É bacana. E vocês, você falou um pouquinho dos Estados Unidos, mas assim, vocês têm que prestar conta ou dar algum retorno para os Estados Unidos ou qual que é a dependência? Ou é só o nome e a estrutura? Não, porque cada país tem a sua jurisprudência, né? Tá? Então você não consegue eles gerenciarem a gente. Eles dão as normas, ou dito as normas, a gente adapta as nossas leis aqui, tá? E está sempre em contato. Quem faz esse meio de campo normalmente é o Mário Melo. Ele que entra em contato, vê a possibilidade de você hospedagem lá, ou de fazer inscrição, essas coisas todas. E o contato nosso hoje ficou mais fácil, né? Com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, ficou tudo mais fácil nesse ponto, né? De você realizar as suas ações e mostrar para o mundo que você está acontecendo, estão fazendo as coisas. E, por outro lado, aqui no Brasil, por exemplo, você quer ver? Nós, com o advento do que o Santi tinha falado, quando ele começou com a Handcycle, depois tinha dificuldade, nós acabamos colocando sempre com o Handcycle uma pessoa que é ciclista. Tá? Legal. E isso não existia lá nos Estados Unidos. Aí, como todo mundo também copia, né? Uma coisa você copia do outro, tá certo? Aí, agora em novembro passado, ele tinha diversos ciclistas participando junto com o Handcycle, né? A única coisa que está, e também agora é uma coisa que nós adotamos deles, é o seguinte:
você não pode fazer a maratona de Run Cycle abaixo de 1h35, porque o pessoal já estava começando a fazer 1 hora. É muito rápido, não dá tempo de fechar o trânsito. É isso que você entendeu? eu estou raciocinando. A maratona para baixo de... mas você está de roda, né? Está de roda, entendeu? O fulano fez 2 horas, um pouquinho abaixo de 2 horas, tudo bem, mas correndo, né? Mas uma Run Cycle, às vezes, pode chegar a 60, 70 quilômetros uma descida, né? Então você precisa tomar cuidado, orientar, porque senão pode tombar aquele negócio, tá? Tá certo? Mas o ciclista pode ficar do lado, você falou que introduziram o ciclista durante uma maratona, ele pode ficar do lado, pedalando do... Ele vai ao lado do Run Cycle. Eu nunca vi. Porque na realidade, o Run Cycle ele é muito baixo. Então, um exemplo, se tem uma tartaruga ou tem uma tampa de bueiro vazada lá na frente, eu não consigo enxergar. Entendi. O cara de bike, ele está mais alto e ele faz essa visão para chegar para não ter. Pode eu já acontecer. vi o pessoal de Run Cycle fazer as provas de triatlon, né? Então eu já passei, quando na época que eu fazia, eu lembro, e o pessoal forte, igual você comentou também, para subir, para descer, né? Tem que treinar. Mas eu nunca vi ninguém acompanhando de bicicleta, interessante. Ele pode furar um pneu, ele não. Como é que ele vai trocar o pneu? Sim, tá certo. Tá? Às vezes você vai, a pessoa não está muito bem preparada, pega uma subida, aí começa a vir de ré. Você entendeu? Sim. Pode acontecer também. Né? O Sandy foi mais esperto, né? Ele parou no meio-fio, fingiu lá que estava, né? Bebendo uma água. Ficou ali, né? Exato. Mas, então, são esses detalhes, né? É como, por exemplo, o deficiente intelectual. Por que você vai do lado dele? Porque, às vezes, ele dá um tiro, por exemplo. Ele corre muito rápido. Aí ele para. Entendi. Bom, ele parou. Entendeu? Daqui a pouco ele dá outro estirão. Né? E já aconteceu também, ele chegou a largada, ele se entusiasmou tanto, ele continuou correndo. Então você tem que ter um guia porque senão ele continua correndo. Entendeu? Porque são situações que você vai aprendendo na prática. Né? Tá? O deficiente visual, quando ele tem muita confiança no guia, a gente até encoraja a que o guia deixe ele correr sozinho. Olha se não tiver ninguém, não tiver buraco, tá? E já aconteceu de eles irem correndo sozinho. Quer dizer, é uma liberdade de movimentos que ele não está afeto, né? Entendeu? Mas não é de uma hora para outra. Sim. O guia tem que ter a sensibilidade, para atuar nesse segmento, né? Tá certo? O Run Cycle, por exemplo. Você tem que montar a roda, né? Você tira do carro, ela é comprida, tem 2,10 metros, 2,20 metros. Certo? Às vezes nem todo carro pode. Então você tem que ajudar. Às vezes ele mesmo dirige o carro, mas ele não consegue sair do carro, a não ser que tenha a cadeira de roda dele. Mas ele não consegue passar para Run Cycle. Aí você tem que, o pessoal, levar para Run Cycle. Tá? O surdo, por exemplo, não existe mais o termo mudo, né? Ele é surdo e cego, pode ser, tá? Mas não cego e mudo. Não existe mais. O mudo já foi tirado da frente, né? Então, se é uma pessoa que ele é surda e ele não vê também, existem alguns casos desse tipo. Né? E aí vai pelo tato. Tá? Então, você vai pelo tato para orientar esse tipo de ação. Né? Então, a inclusão tem um segmento aí enorme de ações que você tem que aprender e conviver com ela e transmitir, você como guia,
para uma pessoa com deficiência Sim. e ele trazer as deficiências dele como Sim. ele nos atuar. Entendeu? Sim. Então, isso que é importante. Olha, meninos, foi um prazer aí conhecer vocês. Para nós, Obrigada aí pela disponibilidade, por estarem contando mais aí do trabalho de vocês aqui pra gente. Essa live fica gravada no Instagram, eu baixo ela e também vai estar lá no meu YouTube, que tem o mesmo nome, segue a Alê, então vai estar disponibilizada lá. É mais uma forma de acharem a gente e acharem vocês. E eu vou falar daí depois no particular de novo lá com o Santi, porque o Alex aqui do Rio já se manifestou, falou que quer entrar em contato sim, quer se associar. Legal. E é legal, porque aí o que eu puder fazer também para ajudar e divulgar, tamo junto. Depois já tô com umas ideias aqui, vou entrar em contato. Eu tô com, na verdade, com o zap de vocês dois, né? Daí a gente conversa. Mas obrigada aí e vamos ver. Quando minhas bursites melhorarem, eu tenho que começar a correr. Aí eu preciso estar nessa guia que eu ainda não fui. Aí vamos ver aonde que o como que é o nome dele mesmo? O Miro. Mas você, Miro. O Miro. É isso? Miro. É tudo M? É só o Sidão que não. Para me parear, vamos ver o que ele pode parear, mas vamos começar num pace bem baixo lá. Trotezinho. Alessandra, vamos ver o seguinte, nós temos um grupo de pessoas com deficiência que moram em Santo André, tá? E para nós seria muito útil, né? Que tivessem guias também nessa região. Nós temos também guias em São Bernardo, em Santo André, mas às vezes não encaixa o horário, né? Não encaixa a semana. Não, mas eu nem moro mais lá. Menino, se eu for falar, eu tô que nem nome. De cada live que eu faço, o povo não sabe onde eu tô. Hoje eu estou morando aqui no interior de São Paulo, em Bauru, mas a partir de semana que vem eu vou ficar 6 meses em Vitória. Quem não sabe já vai estar sabendo. Oi. Então, Vitória, vocês têm alguém falar nisso, aproveitando, então? Então, Vitória não temos, embora tenha um pessoal que tem handcycle lá, sabe? O pessoal tem handcycle lá, entendeu? E já teve uns 2 que foram participar no Rio de Janeiro. Então, de repente, quando você vê uma handcycle, é cara que Falar em Vitória, o Alex, que eu vou botar vocês em contato, na live ele falou que ele está indo para Vitória para fazer uma corrida, e acho que agora, esse final de semana, e ele teve que entrar em contato com alguém lá que se disponibilizou para correr com ele. Tem alguém lá que disponibilizou. Obrigada. Eu não sei se em Vitória tem o Adalto. Adalto, não sei se o Alex está aqui ainda para falar o nome dele. O Adalto era de São Paulo e ele acho que está no Espírito Santo. E tem muita gente espalhada aí, louca para visitar, entendeu? Isso é muito gostoso. E eu agradeço imensamente você nos ter chamado, tá? A oportunidade de a gente falar de uma coisa que a gente gosta, curte, né? Eu agradeço imensamente, tá bom? Tá? A Valéria Maza aqui está dando parabenzinho pra gente aqui, obrigada. Ela que me acompanha aí, foi no evento que eu tô com a camisa aqui, falou que tá com saudade, ano que vem vai ter, pelo menos uma vez por ano eu vou fazer um evento desse, presencial, e ela é corredora, agora que eu tô lembrando, ela ajuda o pessoal como que é correndo, ou é correndo com elas, ou é pernas de aluguel, aqueles que é tipo perna, porque tem pernas de aluguel, tem cada... E ela já foi voluntária, mas eu não sei se ela já foi atleta de pessoal com deficiência visual. Aí, Valéria, de repente você também vira associado aí da Kids para quando alguém precisar no Rio, você ajudar. É uma também. Só um parênteses. Em São Paulo tem o Pernas de Aluguel. No Rio tem o Correndo por Eles. Tá? É Correndo por Eles, é esse mesmo. Correndo por Eles. Correndo por Eles, Esse é do Rio. Tá? E o esquema é o mesmo, ou seja, é o pai ou a mãe que vai empurrando uma pessoa com deficiência cerebral. Normalmente, tá? Isso aí. Isso aí. Então, esse vai. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Alê.
Estamos à disposição. Qualquer coisa, é só gritar que a gente foge. Tá bom. Você com a cordinha foge mesmo, né? Eu e Mário vamos atrás. Beijo a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.